Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Simone, trabalho aqui no município de Biporã e vim falar com vocês um pouquinho sobre esse novo projeto aqui do município, que são as videoaulas. Como todos nós já sabemos, a gente não pode estar junto nesse momento lá na escola, então vai ser por meio dessa telinha que a gente vai se encontrar. Você pode assistir as minhas aulas quantas vezes forem necessárias. Se for preciso fazer alguma anotação, você pode pausar o vídeo. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre os dígrafos e a separação silábica. Bora para a aula? Vamos começar falando um pouquinho da separação silábica. Você sabe o que é separação silábica, né? Já estudou na escola, lá no segundo ano, mas hoje a gente vai relembrar um pouquinho da separação silábica. Quando a gente fala em separação silábica, vem da palavra separar, que é a mesma coisa que dividir. Por isso que a gente fala separação silábica ou divisão silábica. Quando a gente separa a palavra em sílabas, a gente divide a palavra em partes. Então, quando a gente vê a palavra dividida e com aquele tracinho no meio, que é chamado hífen, é quando a gente separa a palavra em sílabas. Mas tudo bem, como que a gente separa a palavra em sílabas? Quais são as regras para separar as palavras em sílabas? A gente tem que ficar muito atento à nossa fala, quantas vezes a gente abre a boca. Vamos observar então a separação silábica de algumas palavras. Eu vou falando, pronunciando, vocês vão observando o movimento da minha boca e também vão observando as palavras que vão aparecer aqui na telinha, certo? Então vamos lá. Carro. É importante a gente observar o movimento da nossa boca. Vai ter sílabas que a gente abre um pouco mais, que o som é mais forte. Vai ter sílabas que a gente abre um pouquinho menos. Às vezes a gente nem percebe se abriu a boca ou não, mas é importante a gente observar o movimento da boca, tá? Então, olha lá. Carro. 2 sílabas, ó. Carro. Essa palavra possui duas letras R e elas não ficam na mesma sílaba, assim como todas as palavras que possuem 2 letras S juntas, certo? Vamos para mais uma palavrinha, tá? Pássaro. Olha só. Pássaro. Quando a gente vai falar as palavras no dia a dia, a gente não fica soletrando pássaro. A gente fala normal, pássaro, carro. Mas quando a gente está nesse exercício de separar em sílabas, que a gente vai utilizar na atividade, a gente tem que tentar falar um pouquinho mais devagar para a gente observar o movimento da boca, tá? Então, olha lá. Passaro. Eu abri minha boca 3 vezes, eu movimentei. Passaro. Certo? Vamos para mais uma? Guitarra. 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 Certo? Para mais uma. Quilo. Quilo. É uma palavra um pouquinho mais curta, né? Ela possui só 2 sílabas, olha lá. Quilo. Certo? Vamos para mais uma então. Queijo. Queijo. Estão conseguindo observar o movimento da boca? E aí na casa de vocês estão conseguindo perceber o movimento da boca de vocês também? Olha lá, ó. Queijo. Eu movimentei 2 vezes. Queijo. Vamos para mais uma? Árvore. 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 Qual que é a primeira sílaba? Ar. O que saiu nesse som? O A e o R. Ar. Depois, vo. O V e o O. Re. Re. O R e o E. Certo? Vamos para mais uma? Bicho. Bicho. 2 sílabas. Olha lá, ó. Bicho. Eu já não vou contar com vocês aqui mostrando os dedos. Eu quero que vocês observem comigo aqui no movimento da boca. E na de vocês também, certo? Filho. Filho. Olha lá, quantas vezes eu movimentei. O que saiu primeiro? Fi. O que é o fi? O F e o I. Lho. Lho. Olha o som, ó. Lho. L-H-O. Vamos para mais uma? Escola. Escola. Quem aí tá com saudade da escola? Eu estou. Escola.
Escola. 3 sílabas, olha lá. Escola. Vamos para mais uma. Galinha. 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 Certo? Mais uma palavrinha para ver se vocês estão conseguindo entender. Comida. Comida. Certo, crianças? Estão conseguindo entender? Que ótimo! Então, quando a gente vai separar a palavra em sílaba, a gente tem que observar o movimento da boca e ver o que sai no primeiro som, o que vem depois, o que vem depois, certinho? Lá no começo da aula, eu falei para vocês que a gente ia trabalhar a separação silábica e os dígrafos. Então, agora eu vou falar com vocês um pouquinho sobre os dígrafos, né? Agora mesmo a gente estava separando as palavras em sílabas e observando o som. Então, nos dígrafos, a gente também observa a questão do som. E a gente vai ver o que tem a ver com a separação silábica. Vamos lá? O que são os dígrafos, então? Os dígrafos ocorrem quando duas letras juntas emitem o mesmo som. Ou seja, duas letrinhas fazem um único fonema. O mesmo som quando a gente pronuncia, quando a gente fala, certo? Nós vamos observar novamente aquelas palavras que nós separamos em sílabas. Só que agora vocês vão observar que essas palavras possuem dígrafos, que são duas letrinhas juntas que possuem o mesmo som. Igual, por exemplo, eu falei com vocês lá, ó, carro, foi a primeira palavra que eu pronunciei com vocês lá. Ó. Quando eu falo normal, se eu parar para pensar, ó, carro, ca, uma sílaba, ro, outra sílaba. Só que essa palavra possui duas letras R's. E essas letras, elas juntas formam um dígrafo. Por que elas juntas formam um dígrafo? Porque elas formam um som só. Ro, ro. É um som só, mas são duas letras. Então, toda vez que a gente encontrar uma palavra que a gente pronunciar e essas duas letrinhas juntas ali formarem um som só, ou seja, um fonema só, são chamadas de dígrafos. É igual no pássaro, ó. Pássaro. Olha esse somzinho. Um som só. Mas são duas letras que estão ali. Por isso que é dígrafo, certo? Vamos para mais uma daquelas palavrinhas que a gente separou em sílabas lá, tá? Guitarra. Guitarra. Se eu for separar em sílabas, essa palavra possui 3 sílabas. Guitarra. Lá na primeira sílaba, ó, gui. Esse é um som só, mas são duas letras, o G e o U, que formam um som só. Por isso que a gente chama de dígrafos. Lá no finalzinho dessa palavra, a gente também encontra um outro dígrafo, ó, guitarra, né? Olha lá, duas letrinhas R's formando um som só. Aí na hora que eu junto com o A faz ra, certo? Vamos para mais uma então? Queijo. Queijo. Olha lá, é o Q e o U que formam esse sonzinho Q. Depois, ó, queijo. Então, a letrinha Q junto com a letrinha U formam um dígrafo, certo? Também temos a palavrinha quilo. Quilo, ó. É um som só. A minha boca, ó, se movimentou uma vez só. Qui. Aí é o Q, o U forma um dígrafo, certo? Vamos para mais uma palavrinha. Bicho. Bicho. Ai, vai ter gente que vai pensar, nossa, é com a letra X? É com CH? Essa palavra é com CH, mas tem um sonzinho de qual letra? Do X ali, né? Bicho. Tem um sonzinho de uma letra só, mas tem duas letrinhas, o C e o H. Por isso que é um dígrafo, tá? Isso também acontece lá na palavra, ó, filho. Filho. Mas é um dígrafo. O L e o H é um dígrafo, certo? Mais uma. Galinha. Galinha. Nha, ó, nha. Nha. Juntou o N e o H,
formou um dígrafo, porque forma um sonzinho só. E aí, está fácil, não está? Então tá bom. Agora eu vou trazer para vocês, eu vou ler aqui com vocês um textinho bem legalzinho e que aí, conforme eu vou lendo com vocês, vão aparecendo algumas palavras aqui na tela e nós vamos observar que todas essas palavras possuem dígrafos. Aí depois eu quero que vocês separem essas palavras em sílabas e identifiquem os dígrafos, certo? Vamos lá então? O nome do texto é Chove na Floresta. Então eu vou ler com vocês, tá bom? Chove na floresta, ploque, ploque, ploque. Bichos miúdos fogem à procura de um abrigo seguro. Uma joaninha se refugia debaixo de uma grande folha. A centopeia correndo com suas perninhas ligeiras, desaparecendo num buraquinho com enorme habilidade. Gotas grudadas numa teia fazem Dona Aranha reclamar nervosa. Que chuva fora de hora! De repente, um pingo enorme cai. Plefit! O caracol, assustado, esconde-se dentro da casa dele. E a chuva continua na floresta, ploque, ploque, ploque. Um grilo com as patas molhadas suplica: chuva, vai embora. Mas lá no brejo o sapo comemora, aplaudindo a chuvarada. Então vamos rever o que nós aprendemos hoje? A separação silábica é a divisão da palavra em sílabas. Quantas vezes a gente movimenta a boca para pronunciar uma palavra. E os dígrafos é quando duas letrinhas emitem o mesmo som, ou seja, duas letras juntas apresentam um único som. Lembrando que quando a gente vai separar em sílabas as palavras, há dígrafos que ficam na mesma sílaba, como LH, NH, CH, e há dígrafos que ficam em sílabas separadas, RR e SS, certo? Foi fácil? O que acharam? Então, a nossa aula de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido um pouco mais com os nossos conteúdos de hoje. Lembrando que vocês podem assistir esse vídeo quantas vezes quiser e pode pausar o vídeo para fazer anotações, certo? Então, a nossa aula de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Bye, bye!